Uma alegria estar aqui com vocês. Eu tenho muito carinho, muito amor no coração pelo pastor Mário, pela sua casa, pela sua família. E para mim é um privilégio poder conhecer vocês um pouquinho mais de perto, né? Vejo fotos, sigo o pastor Mário, tudo que ele vem fazendo aqui. E vocês estão de parabéns. Glória a Deus, está tudo muito lindo, louvor lindo, tudo lindo, glória a Deus. Olha, eu passei, não sei se dá tempo de passar só uma foto para vocês conhecerem minha esposa e meu filhinho. Sou casado com a pastora Tati Teixeira Campos. E meu filhinho se chama Daniel, vai fazer fez 1 ano e 4 meses. Vai fazer 1 ano e 5 meses agora. No final do... tá passando no final, então a gente passa a foto, não tem problema, para mostrar que graças a Deus meu filhinho se parece com a mãe. Ele recebeu um grande livramento, né? Deus é bom. Abre a sua Bíblia em Mateus, de capítulo número 13. Vamos ler do versículo 54 até o 58, final do capítulo. Versículo 54 até o 58. Muito obrigado pela água. Mateus 13, do 54 ao 58. Isso. Vou aproveitar que está no telão, esse telão lindo. A gente pode ler no telão, que é essa versão mesmo que eu quero. Todo mundo está aqui comigo? Diga amém. Presta bem atenção. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e se perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados, diga comigo, escandalizados, por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E fecha o versículo 58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale a cada coração aqui nessa noite, a começar, Senhor, por mim. Meu coração está aberto para a Tua palavra. E eu peço que, pela Tua graça e misericórdia, eu seja um instrumento nas Tuas mãos nessa noite para trazer uma mensagem para essa igreja linda, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei o título dessa mensagem, e até tem um banner, se o pessoal da mídia conseguir colocar: tradição ou revelação? Você pode repetir comigo? Tradição ou revelação? Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para compartilhar aqui, eu senti claramente no meu coração o desejo de compartilhar essa palavra. E eu creio que vai acrescentar algo no coração de cada um dos que aqui estão. Mas para vocês entenderem um pouquinho o que é tradição? Tradição é tudo aquilo, toda a cultura, todo o jeito, toda a forma de agir, às vezes até de pensar, que é transmitida de geração em geração. Começa numa geração e vai se transmitindo, e aquilo se torna uma tradição. Vamos ver. Tradição, tem família que tradicionalmente torce para o Vascão. Tem família que tradicionalmente, infelizmente, torce para outros times. Mas que não vale nem a pena mencionar aqui, né? Agora, se falando em tradição das nossas igrejas, quem faz tempo do Arraial do Povo de Deus, né, vai saber o que eu vou falar, porque eu sou filho de missionários, então eu sempre gostei de cantina, de igreja, de comunhão. Dá para ver pelo meu porte físico atlético, desculpa. Mas quem nunca participou de uma tradicional comunhão de igreja que tenha cachorro-quente? Não pode faltar cachorro-quente numa comunhão de igreja. Coxinha de galinha. Numa cantina de igreja tem aquele
tradicional pastel pentecostal. Pouca carne e muito óleo. Pentecostal. Mas a gente vai criando algumas tradições. Existem tradições que são até bacanas. Existem tradições que não prestam. Existem tradições que amarram e travam a vida das pessoas. Existem famílias, por exemplo, que têm a tradição de comer saudável. Você vai lá, é tudo fit. É saladinha, é refrigerante. O que é isso? Isso não entra na nossa casa. Não apresente isso para os meus filhos. Existem famílias que tradicionalmente gostam de pedir pizza, fazer churrasco e por aí vai. Você pode perceber que muita da nossa tradição está ligada à comida, cultura, feijoada, é algo tradicional. Se você for, a maior parte da minha vida eu morei na Espanha. Na Espanha existe um prato tradicional chamado paella valenciana, que é justamente do lugar onde eu morava. No Brasil e em outras nações existem tradições. Por exemplo, uma vez eu fui ministrar em Belém do Pará e era a semana do, se não me falha a memória, se chama Círio de Nazaré. Alguém já ouviu falar sobre isso? Uma tradição que trava por gerações famílias. Tinha gente que andava quilômetros assim de joelhos, pagando votos, fazendo, enfim, uma série de coisas. Tradições que prendem a vida das pessoas. Provavelmente você tem algum tipo de tradição. Sabe uma tradição muito típica de nós crentes? Normalmente quando você vem na igreja, você gosta tradicionalmente de sentar no mesmo lugar. É verdade ou não é o que eu estou falando? E se alguém chega antes do que você e senta, e você fala assim, poxa, mas sentou no meu lugar. Pior que não tem nome escrito na cadeira, mas você acha que aquele é o teu lugar, é o teu jeito, a tua maneira. Enfim, entrando um pouquinho nesse texto para vocês entenderem, Jesus foi pregar na sua cidade. E ele começou a falar na sinagoga. Jesus aí já estava operando plenamente no seu ministério. Por onde Jesus passava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. E ele entra nessa sinagoga e tinha gente que conhecia Jesus. Conhecia a família de Jesus, até porque existe também, você já percebeu que existem famílias tradicionais por regiões? Ah, não, pelo sobrenome você fala, não, essa família é tradicional aqui da área. São médicos, tem família que tradicionalmente tem advogados, enfim. Conheceram Jesus, Jesus começou a falar na sinagoga. E ele ficou perplexo, porque o ambiente não era favorável para milagres. E olha que nós estamos falando de Jesus, hein? Nós não estamos falando de um evangelista famoso que foi pregar numa igreja, nós não estamos falando nem de algum discípulo, nós estamos falando do próprio Jesus. Ele começou a ministrar, e as pessoas começaram a olhar para Jesus com o olhar da tradição. E olharam para Jesus enquanto ele falava, parece até que nem prestavam atenção no que ele falava, simplesmente pensavam eles, comentavam entre eles, não é esse daí Jesus? Se Jesus tivesse algum apelido, né, surgiria naquela hora, não é Jesusinho? Não é Zuzinho, sei lá. Eu conheço o pai dele, não é o carpinteiro, a irmã, os irmãos. Eu conheço a família. Da onde é que esse garoto conseguiu aprender algo tão sobrenatural? Porque Jesus, ele transmitia poder fluía dele, as palavras transmitiam poder, pessoas receberam o impacto da presença de Deus enquanto Jesus falava, e eles começaram a ficar escandalizados. Porque quando você enxerga algo no olhar da tradição, e a situação começa a sair um pouquinho daquilo que você tradicionalmente imaginaria, você começa a ficar preocupado. A tradição, ela te engessa. A tradição, ela te, desculpa o termo, mas entenda com os ouvidos do Espírito, a tradição te emburrece. A tradição, ela te trava. E eles começaram a ouvir Jesus e ficavam escandalizados. E diz a Bíblia que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali.
E eu fico imaginando o quantas vezes nós somos tentados a viver um evangelho da tradição. Nós nos acostumamos a vir ao culto, nós nos acostumamos a dizer que somos crentes, nós nos acostumamos até a pregar a palavra, cantar canções, ler versículos. Tem gente que se acostumou tanto a ser crente que deixa a Bíblia aberta na entrada do seu apartamento ou da sua casa no Salmo 91, como se aquilo fosse um amuleto. Vai dar certo. Aqui não vai entrar mal nenhum, porque está aberto no Salmo 91. E a gente acaba, porque a tradição faz você se acostumar. E meu irmão, minha irmã, você que veio aqui nessa noite, não dá para você se acostumar com algo que pode ser novidade para você a cada culto, a cada dia, a cada minuto. Cada palavra que flui do altar pode transformar o que resta de semana na tua vida. Cada minuto de adoração pode fazer com que o inferno bata em retirada, e na hora do inferno bater em retirada, a enfermidade bate em retirada, a depressão bate em retirada. Cada minuto do culto pode ser sobrenatural. Só que nós somos tentados a viver uma vida por tradição. E quando você vem à igreja e assiste o culto porque você tradicionalmente é evangélico, poucos ou nenhum milagre acontece na tua vida. E posso descer um pouquinho? Vai atrapalhar? E tem gente que está há 30 anos no evangelho e não vê a vida mudar. 50 anos no evangelho. Vai à célula, dá dízimo, canta música e poucos milagres acontecem. Porque talvez você se acostumou a viver o evangelho da tradição, você aprendeu os formatos, você aprendeu que aquilo faz parte da tua vida e em si realmente isso é uma bênção. Você precisa ofertar, você precisa dizimar, mas não por tradição, sim por revelação de que Deus é o teu provedor, dele vem o teu sustento. E cada vez que você vem, aleluia, eu sinto a presença de Deus, você vem diante do altar, você não vem por obrigação nem por constrangimento, você vem porque você sabe em quem você tem crido e você sabe que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro. E a gente vem caminhando e carregando quase... E isso é algo muito diabólico, porque o diabo consegue travar a tua fé pela tradição. O diabo consegue travar as tuas expectativas. Eu vou te contar por quê. Porque quando você vive o evangelho da tradição, você calcula o que vai acontecer, porque a tradição é previsível. Diga comigo, a tradição é previsível. Mas quem vive o evangelho por revelação, vive cheio de expectativa. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que Deus vai operar um milagre sobrenatural. Você fala como o salmista: levantarei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Eu não sei de onde vem meu socorro, mas que vem. Porque é revelação. Olharam para Jesus com o olhar da tradição e nada aconteceu. É como você olhar para o pastor Mário e falar: Marinho, eu conheço, nascido e criado. Como outras pessoas mais antigas podem até dizer: me deu trabalho na escolinha. Mas hoje ele não está fluindo na unção de Marinho, adolescente correndo pelos corredores da igreja. Hoje flui sobre a vida dele uma unção do Espírito Santo que lhe deu autoridade. E quando você ouve uma palavra do pastor Mário Brunet, você recebe algo de Deus, porque você reconhece por revelação que Deus levantou essa família para fazer uma grande obra nesse lugar. Se você continuar olhando como olhavam para Jesus, eu conheço Jesus, conheço o pai dele, conheço a família, conheço os irmãos,
nada acontece. Mas quando você tem revelação de quem Deus está levantando nesse tempo, e Ele não me falou para falar isso, eu sinto de Deus contribuir naquilo que Deus está fazendo nesse lugar e te ajudar a despertar para perceber que Deus, Ele não trabalha por tradição. Deus, Ele é um Deus que traz novidade de vida o tempo todo. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus que faz tudo novo. Deus é um Deus que abre portas. Aleluia! Aleluia. E se a gente viver um evangelho de tradição, a gente cansa, porque a tradição cansa. A tradição é um peso, mas quando você vive por revelação, não tem peso, não tem hora, não tem dia de chuva ou dia de muito sol, tem a expectativa naquilo que Deus vai fazer. Quem vive debaixo de um evangelho de revelação vive apaixonado. Quem vive debaixo de um evangelho de revelação, você já viu pessoa apaixonada? Perde o sono. Eu me lembro quando a minha esposa estava para me dar o feedback, eu estava orando há 6 meses. Eu na Espanha, ela aqui no Brasil, precisei voltar para a Espanha. E aí eu orando com ela, e eu na expectativa dela me dar o sim, né? Eu queria casar e eu senti de Deus que era ela. E eu na expectativa, eu me lembro que na noite que ela... Isso tudo por Messenger. Na época ela nem tinha WhatsApp ainda. E aí, por Messenger, ela falando, sim, Deus testificou no meu coração. Eu, glória a Deus, já não aguentava mais jejuar, já não aguentava mais fazer campanha na igreja de oração. Que coisa! Meus irmãos, eu fiquei a noite toda falando com ela no Messenger. E eu tenho um problema sério. Se eu não tiver uma noite de sono correta, no dia seguinte eu tenho o meu humor transformado. Não sei se alguém aqui se identifica comigo, mas eu preciso, para eu passar uma noite sem dormir, eu preciso me programar. Já aconteceu, às vezes tem que acontecer, mas tudo se transforma. Eu não sou uma pessoa normal se eu não durmo direitinho, no mínimo básico. Eu passei a noite toda sem dormir. Eu vi o amanhecer, fui tomar café da manhã com os meus pais. Minha mãe falou, meu filho, como é que foi a noite? Mãe, não dormi, fiquei conversando com a Tati a noite toda. Você não dormiu e está com esse bom humor aqui? Claro, mãe. Ela disse que ela quer casar comigo. E eu passei o dia inteiro de boa, como se eu tivesse dormido 12 horas. Porque eu estou apaixonado pela minha esposa. E começou por aquele tempo. Não quero dizer que eu só estive apaixonado naquele tempo. Eu continuo apaixonado. Né? Porque não vai entender errado. Mas aquela noite, meu irmão, passou como se fosse nada. Eu acordei, eu fiquei bem. Se precisasse, eu ficaria mais 2, 3, 4 noites assim, porque o amor faz você avançar. A revelação do teu futuro faz você sonhar. Meu filho hoje, irmãos, eu não tinha nem ideia do que era ser pai. Não tinha ideia. Eu achei que quando a gente saísse da maternidade, eu ia chegar em casa e ia dormir a melhor noite da minha vida. Tadinho de mim. Eu falei para o meu sogro, 2 dias na maternidade, foi puxado aqui, mas vou chegar em casa, vou descansar. No dia seguinte, eu não vou nem tirar folga, eu já vou direto para a igreja. Irmão, não dormi nada. O neném fazia assim, eu acordava desesperado, levantava da cama, cansado. Mas pergunta-se, olha lá, meu filhinho. Obrigado, gente. Pergunta se era um peso para mim. Não. Eu não estou criando ele porque eu sou um pai de tradição, tradicional. Não, tem que gerar filho, tem que criar filho. Ele foi uma revelação de Deus para o coração meu e da minha esposa. Nós tivemos debaixo de oração o Daniel e agora nós queremos ver o Daniel crescer e nós temos revelação que ele vai ser um grande homem de Deus. E se eu precisar passar uma noite em claro, eu passo, mas eu vou investir na minha futura geração. Tenho revelação do que Deus vai fazer na vida dele. E eu quero te desafiar, até se você veio nessa noite por tradição, eu não vou me estender muito, mas
que você possa mudar o teu chip, que você possa vir toda vez com expectativa, com revelação de que Deus vai fazer algo novo. Inclusive, eu quero pedir a tua ajuda. Profetiza pelo menos para 3 pessoas. Deus vai fazer algo novo na tua vida ainda nesta semana. Ainda nesta semana. Olha, Jesus aqui nessa passagem, ele não pôde fazer muitos milagres, mas não era porque Jesus estava esgotando o seu poder. Não era porque Jesus estava perdendo a sua identidade. Era porque as pessoas não estavam esperando que fluísse de Jesus o que ele era capaz de dar. Nessa noite vai acontecer na tua vida aquilo que você tiver como fé para crer que vai acontecer. Quantos nessa noite têm fé para crer que Deus vai curar, vai libertar, vai transformar, vai abrir portas, vai resgatar? Tudo é uma questão de fé. Eu tenho crescido um pouco nisso pessoalmente. Deus tem provado a minha fé em algumas áreas, e hoje eu vim no caminho, deixando a minha esposa na igreja para vir para cá. Eu falei para ela, quanta coisa eu estou experimentando, porque Deus está permitindo que eu esteja sendo desafiado a ver minha fé crescer. E a fé, ela vem pelo ouvir, não é ouvir jornal nacional, não é ouvir rede social, é ouvir a palavra de Deus. E só para te dar um exemplo, nesse texto que a gente leu, Jesus não pôde fazer muitos milagres, mas isso não era regra, isso daí foi uma exceção na trajetória de Jesus. Porque em outras ocasiões nós vemos coisas extraordinárias acontecerem. Eu me lembro da história da mulher do fluxo de sangue, você já deve ter ouvido muito falar sobre ela. Olha só a mentalidade dessa mulher. Ela sabia que Jesus estaria passando por determinado lugar e ela apenas cogitou a possibilidade: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela foi determinada, tendo a revelação de que se ela tocasse na orla do manto, ela seria curada. Ela já tinha gastado com médicos, ela já tinha gastado seus recursos e continuava perdendo saúde, perdendo vida. E chegou um momento que ela tocou na orla do manto de Jesus e ela imediatamente foi curada. Jesus para a sua trajetória. Uma multidão o cercava e ele falou assim: quem me tocou? Um dos discípulos falou: o senhor deve estar maluco, tem uma multidão te tocando, como é que você vai saber? Mas alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou debaixo de uma revelação, e de mim saiu virtude. Quando você quiser receber algo novo da parte de Deus, muita gente toca através de louvor, através de tantas outras formas, mas você precisa tocar na orla do manto do Senhor Jesus com fé para crer que Ele vai trazer uma resposta para a tua vida. E só um parêntese nisso, o maior milagre que a mulher do fluxo de sangue recebeu, talvez você fale assim, foi a cura. 12 anos sofrendo. No meu ponto de vista, o maior milagre que essa mulher recebeu não foi a cura. Eu vou te explicar o que no meu coração mostra, e eu posso demonstrar isso para vocês. Uma mulher, eu não sou mulher, mas as irmãs aqui vão poder discernir isso muito melhor do que eu. Tem algo chamado ciclo menstrual. O ciclo menstrual, chutando aí, uma semana de ciclo menstrual, alguns podem ir um pouquinho mais, outros menos, enfim. Mas uma semana. Aquela mulher estava há quanto tempo com ciclo menstrual? Um ciclo que deveria durar 7 dias, estava durando 12 anos. E tem muita gente que está assim, um ciclo que deveria se fechar, não se fecha, e você fica
naquela enfermidade, naquela dívida, e aquilo parece que vira uma bola de neve, vai tirando a tua... Jesus, ele não apenas curou a mulher, ele interrompeu um ciclo de derrota para dar início a um novo ciclo. Deus, ele quer interromper ciclos na tua vida que estavam tirando a tua saúde, a tua paz, e quer te dar ciclos de vitória, ciclos de testemunho, ciclos de restauração. Tem alguém me entendendo aqui? Não foi apenas uma cura de um sangramento, foi a interrupção de um ciclo de notícias ruins, de angústia, de perdas, para um ciclo de testemunho, restauração e vitória. Aleluia! Tem gente aqui que vai ter ciclos encerrados para viver novos ciclos. Até porque, se você não tiver esse ciclo regularizado, como mulher, biologicamente falando, ela nunca poderia gerar. Você não pode gerar algo novo se você não tiver ciclos concluídos na tua vida. Não dá para ficar deixando coisas em aberto. Tem gente, você já viu pessoas que entram na faculdade, como é que você está? Já se formou? Não. Eu comecei em administração, mas no segundo período eu cansei, eu fui para direito. Mas aí no quarto período eu entendi que não era direito, eu fui para outro. Sabe, está aqui 10 anos daquele ciclo de faculdade que não fecha, tem que iniciar, concluir com sucesso para viver algo novo. Ciclos de obra que nunca se terminam na casa. O marido começa, eu vou reformar o banheiro, começa a reformar o banheiro, está 2 anos reformando o banheiro, misericórdia, conclui esse ciclo para você então viver algo novo na tua casa. Chega desse ciclo de poeira, começa a viver o ciclo da decoração, meu irmão. Deus quer trazer novos ciclos para a tua vida. Voltando um pouquinho aqui, você me dá mais 5 minutos, 5 minutos. Você se lembra da história de um homem que há 38 anos estava na beira de um tanque de Betesda. Há 38 anos um paralítico estava ali. E Jesus passa do lado dele e fala, e aí, me conta um pouquinho sobre você. E ele falou, olha, senhor, eu estou aqui há 38 anos. E de tempo em tempo vem um anjo que sacode a água. Quem se lembra desse texto? De tempo em tempo vem um anjo que sacode a água. E o primeiro que desce até o tanque é curado de qualquer enfermidade que tiver. Só que, pensa comigo, ninguém me ajuda, porque todo mundo farinha pouca meu pirão primeiro. E aí, quem é cego de um olho consegue correr mais do que eu que sou paralítico. Quem é leproso chega primeiro. Parece que a minha vez não chega, mas presta atenção, Jesus estava de pé ao lado daquele homem, fazendo perguntas. O homem estava acreditando que a sua cura viria do formato tradicional. O anjo tem que descer, agitar a água, e eu tenho que chegar primeiro lá, sendo que a revelação viva estava ao lado daquele homem, quase que perguntando, quer que eu te cure agora? Não precisa ficar esperando o anjo, eu estou aqui para fazer algo na tua vida. E naquele momento, aquele homem foi curado. E nessa noite eu vim falar para vocês, entrando já na reta final dessa mensagem, que nós não podemos viver um evangelho de tradição, nós precisamos viver um evangelho de revelação. Porque se você for ensinar aos teus filhos o evangelho de tradição, quando eles chegarem na idade da adolescência, juventude, eles vão estar cansados, porque se sentirão obrigados, se sentirão pressionados, e o mundo acaba sendo atrativo demais. Mas quando você ensina para as suas futuras gerações a viver debaixo de uma revelação de Deus, uma direção do Espírito Santo, eles se apaixonam pelo altar, eles se apaixonam pelas coisas de Deus, e são eles que falam, mãe, está na hora de ir para o culto, vamos embora. Eu profetizei na apresentação do meu filho no ano passado, quando eu estava apresentando ele ao Senhor, eu falei, se vocês quiserem conhecer o meu filho, se vocês quiserem encontrar meu filho, vocês não vão encontrar Daniel na boca de fumo.
Se vocês quiserem encontrar meu filho, vocês não vão encontrar ele envolvido com o tráfico. Vocês não vão encontrar Daniel em boate, nem em prostíbulo. Vocês não vão encontrar Daniel em lugares complicados, em lugares duvidosos. Se vocês quiserem encontrar meu filho, é só ir ao altar que vocês vão ver meu filho adorando ao Senhor Jesus, glorificando, porque eu creio que ele vai ter o impacto da glória de Deus. Ele não vai viver um evangelho porque o pai é crente, o avô é crente, o bisavô é crente. Ele vai viver o evangelho porque ele tem revelação de quem Deus é para ele. E nessa noite, eu vim aqui apenas para te despertar ou te ajudar a se lembrar que nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que continua fazendo milagres, um Deus que continua fazendo paralíticos andar, cegos enxergar, pessoas que têm algum tipo de enfermidade serem curadas. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus que age de eternidade a eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele não muda. E nós precisamos abrir o nosso coração para ver sinais e prodígios hoje. E quando a coisa não acontece, não é porque o pastor não pregou bem, não é porque o louvor não tocou tão legal, é porque o teu coração precisa clamar mais pela presença de Deus. Às vezes a gente coloca muita responsabilidade em quem está no altar, mas Jesus está esperando uma atitude de fé tua. Ele não está querendo saber se você canta bem, qual tom você canta, se o teu instrumento é bom, ou se você tem uma boa aparência de crente. Ele está vendo o teu coração, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero saber se na Igreja Evangélica Vida Nova, nessa noite, Ele está encontrando alguém. Se é você, diga amém. Aleluia. O Ministério de Música pode ir subindo. Quem tem revelação não tem vergonha, não fica intimidado. Quem tem revelação daquilo que está sendo liberado no altar, dá glória a Deus. Quem vive por tradição olha assim e fala: ai, que irmão escandaloso. Mas quem está debaixo de revelação dá glória. Se precisar, fica de pé e aplaude, diz aleluia. Enfim, eu não sei qual nível de revelação você trouxe nessa noite, mas eu creio que você vai sair de volta para o teu lar com um novo nível de fé e de revelação daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Apenas creia que Deus é Deus. Tenha Jesus como prioridade. Filho, enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, para ti outra abrirei. De preferência onde não tem paredes, só para mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Você pode aplaudir a Jesus.